Bom, pessoal, quero agradecer a presença de todos e todas, né? Uma honra, um privilégio ter vocês aqui conosco. De novo, sexta-feira, 7 horas da noite. É o dia mais cansativo da semana, né? Para quem trabalha de segunda a sexta. Hoje a gente tem a ilustre presença aqui de um amigo que a vida proporcionou, o Lucas Teider. Eu conheci ele através do IPLD, né? E uma pessoa muito gentil e querida, assim, que rapidamente já conquistou aqui a minha amizade e tenho um respeito muito grande por ele. Quero contar um pouquinho aqui de quem o Lucas é. Lucas, me perdoe se eu estiver esquecendo de alguma coisa aqui, mas dada a vastidão do teu currículo, a gente pode se perder um pouquinho aqui, tá bom? Mas o Lucas ele é head de negócios do IPLD, ele é candidato a PhD em políticas públicas, é advogado corporativo e criminalista, consultor empresarial consultivo, é professor, é speaker, instrutor e ele trata de pautas super importantes para a nossa profissão, que é EML, né? Prevenção à lavagem de dinheiro, compliance, GRC, que é governança, riscos e compliance também, controles internos e também trata do tema ISD, tá? Queria passar a palavra aqui rapidamente para o amigo, para que você também possa fazer sua devida apresentação e a sua introdução também. E fica à vontade, Lucas. É um prazer tê-lo aqui conosco através da Democratizando. Obrigado, querido. Obrigado por todas as imerecidas palavras e elogios, mas fico muito lisonjeado porque eu comento também a todas as pessoas que estão aqui conosco e que vão estar depois, de que eu tenho e o Vini, e eu sempre vou chamá-lo de Vini porque eu já considero um grande amigo. Já falei isso para o Vini também, de que a vida me dá o grande privilégio de poder conhecer e conversar com pessoas que eu admiro e que às vezes eu até tenho, né, um certo resguardo de chamar de amigos, apesar de serem, por serem minhas referências. E o Vini é uma delas, com toda a carreira que montou, agora com o Democratizando, que é um projeto que eu também apoio, um projeto que eu também gosto muito de participar, tenho a grata oportunidade de participar como speaker, como palestrante ou como guia de uma conversa num dia, mas sou muito mais um ouvinte, um acompanhante de todas as interações que vocês fazem e parabenizo tua caminhada, tua iniciativa, Vini, e eu agradeço a todo mundo. Eu agora não consigo ver o nominho de todo mundo, vejo só as iniciais, mas o último comentário que eu faço dessa introdução é que sempre, né, enquanto professora, mas também enquanto aluna, eu nunca gostei daquela estrutura de quando, não sei se vocês lembram, atrás, há muito tempo, né, talvez os avós de vocês lembrem de um tempo em que não tinha pandemia, que a gente fazia as coisas presencialmente, mas quando o professor subia ao palco para dar uma palestra ou dar uma aula, geralmente eram os alunos que aplaudiam o professor. E eu sempre achei isso um contrassenso, enquanto o professor continua achando, e sempre tento inverter essa lógica, porque o que eu mais gosto de fazer da minha vida é dar aulas, né? A profissão que eu mais tenho orgulho de carregar é a de professor, e na verdade o professor é que deve bater palmas e agradecer os alunos, porque os alunos têm vários outros afazeres, além da qualidade de ser aluno, e o professor só existe em razão das pessoas que o assistem e que o proporcionam essa oportunidade de falar sobre algumas coisas que ele conhece talvez um pouquinho mais, mas não muito mais do que vocês, sobretudo quando a gente fala com profissionais de mercado. Então, eu agradeço muito sinceramente, do fundo do meu coração, todo mundo que está aqui ouvindo, todo mundo que vai assistir agora estamos aí numa sexta-feira, quase 7, 10 da noite, tem que gostar muito do tema para ainda estar de pé e ouvindo alguém falar e também interagindo sobre esse tema. Então fica o meu agradecimento ao Vini, todo mundo que está e que vai ouvir também isso num futuro muito breve. Excelente, amigo. E aí tá aí mais uma prova de como você é diferenciado, né? Olha só. Que coisa linda, gente. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre um tema super quente, super importante no mundo corporativo, que é a interação entre o ISD e compliance. Se a gente vê aí nesse mundão corporativo, a palavra ESG ela está presente em quase tudo, né? Então, e é um reflexo de como o mundo ele tem enxergado essas necessidades que permeiam as três letras, tá? Mas eu não vou ficar me aprofundando no tema, porque senão vou roubar aqui o momento do meu amigo dele apresentar o conteúdo.
Mas eu quero falar, antes da gente mergulhar no conteúdo, eu quero falar um pouco sobre a democratizando, tá, pessoal? Alguns já conhecem, outras pessoas ainda estão se adaptando e conhecendo essa palavra. É uma rede, é um ecossistema que foi criado há 2, 3 meses, tá? Que tem um propósito muito genuíno, tá, pessoal? Que é de reunir pessoas que buscam mudanças e transformação na sociedade, tá? Que realmente queiram gerar um impacto um impacto social, tá bom? Como que a gente está fazendo isso? Através da disseminação do conhecimento com profundidade, do conhecimento com verdade, tá? Que é, na minha visão, numa autocrítica, acho que a gente carece disso, né? O conhecimento ele tem sido distribuído de uma forma muito superficial. E é por isso que nós temos buscado aqui convidados que tenham a mesma iniciativa, o mesmo propósito, tá? E o que a gente trata aqui? Justamente daquilo que as 3 letras falam, tá, pessoal? Que é gerar impacto social, ambiental e na governança. E a gente também está buscando aí redimensionar e dar mais amplitude, mas também ter um quê do social ali, envolvendo questões de soft skills também, tá? Então, nós temos lutado, nós temos trabalhado, nós temos nos empenhado bastante para fazer com que essa rede, esse ecossistema chamado Democratizando, traga esse tipo de transformação para a nossa sociedade e é um prazer gigantesco ter vocês aqui conosco, tá bom? Mas feita essa introdução sobre o projeto, amigo, vou começar a fazer as perguntas aqui, hein? E, gente, fiquem à vontade também para fazer a pergunta de vocês, tá? A gente também vai tentar ser o mais sintético possível aqui nas explanações e nos pensamentos, para dar uma oportunidade para a gente ter um tempo ali de perguntas e respostas para vocês. Mas se durante a nossa fala vocês identificarem uma necessidade, uma dúvida, escrevam no chat que aí a gente pesca e de repente agrega a abordagem que a gente vai estar fazendo naquele momento. Bom, vamos lá, amigo. Vou ler aqui a pergunta, hein? Apesar de acreditar que muitas pessoas já tenham conhecimento sobre o que é o compliance, amigo, eu gostaria que você nos indicasse quais são as dimensões do compliance dentro do seu entendimento. Legal, vamos lá, uma grande responsabilidade. Mas eu, inclusive nas aulas, nos desenvolvimentos de pesquisas, nos artigos e nessa produção, tanto do mercado quanto academicamente, eu identifico, e até quero ver com o nosso público se eles concordam, duas dimensões do compliance. E eu acredito que eu consigo conduzi-los junto nesse caminho, porque eu tenho esse entendimento. A primeira dimensão do compliance é a dimensão que talvez nós tenhamos mais contato, com a qual nós trabalhamos e provavelmente passamos uma vida inteira, uma carreira inteira tentando aplicar, que é a dimensão normativa. O que é a dimensão normativa do compliance? É tudo aquilo que a gente já está acostumado a trabalhar de o compliance enquanto cumprimento. Cumprimento do quê? Cumprimento de leis, de convenções internacionais, de normas internas da empresa, de melhores práticas de mercado. Então, a gente não reduz o compliance só a isso, mas no dia a dia, para quem está no mercado, o compliance ele tem uma grande carga de conformidade regulatória e normativa, por exemplo, e uma dimensão que a gente acaba muitas vezes encarando o compliance como um checklist, como nós temos ali 10 obrigações, então nós temos que cumprir com essas 10 obrigações e assim a gente vai ticando as caixinhas desse cumprimento. Mas eu sempre enxerguei e eu sempre tentei praticar isso, de ver uma segunda e maior dimensão do compliance como um imperativo categórico. E da onde que eu tiro isso e qual que é a ideia que tem nesse pensamento? Imperativo categórico foi um conceito cunhado ali por um rapaz bem famoso que morreu em 1804, chamado Immanuel Kant, né, um filósofo bastante conhecido. Ele separava basicamente as nossas ações que nós tomamos no dia a dia, e nossas ações, eu digo nossa mesmo, da sociedade, de nós, pessoas comuns, basicamente duas: o imperativo hipotético e o imperativo categórico. O que é o imperativo hipotético no primeiro momento? Imperativo hipotético é você fazer o certo pelo medo de uma punição, de uma reprimenda, de uma sanção,
ou porque você é imposto a fazer aquilo como certo, não necessariamente porque você acredita e eu faria mesmo se não tivesse a imposição. Então, quando nós tomamos o compliance como um imperativo hipotético meramente, nós temos o risco de compreender o compliance, por exemplo, como a gente falou antes, só na primeira dimensão, como um compliance normativo, como apenas algo que eu cumpro porque eu tenho que cumprir, porque eu sou obrigado por uma legislação, porque eu sou obrigado por uma norma interna, mas se eventualmente eu pudesse fazer diferente, até eu faria. Eu só faço certo por medo de ser punido por estar fazendo errado. Quando a gente trabalha com o compliance dentro de uma dimensão de imperativo categórico, e o que é imperativo categórico? É fazer o certo por compreender o valor que tem a atitude certa, ainda que ela não seja demandada dessa forma. Eu tenho certeza que muitos de nós tomam algumas ações, e às vezes até em algumas empresas que não têm essa política de ética, de integridade, eu falo nem de compliance, nesse aspecto mais normativo, mas políticas que não têm esse comprometimento, como que o Democratizando, por exemplo, busca pulverizar na sociedade, às vezes por fazer a coisa certa, que não está na norma, mas que você acredita que é o certo, você pode até ser punido. Então, quando nós seguimos a nossa vida, a condução dos nossos negócios, nossos relacionamentos como imperativo categórico, nós fazemos aquilo que é certo pela compreensão do valor de que aquilo de fato é o melhor caminho a ser tomado. E para encerrar essa primeira parte, e não ficar muito nesse sentido conceitual, ainda que seja um conceito que eu crio emprestado de uma teoria criada por um filósofo lá do século XIX, isso pode parecer algo exclusivamente acadêmico, na verdade, isso vai ter um impacto muito grande dentro das nossas ações, porque quando a gente fala, a gente vai também abordar sobre isso de ESG, né, eu tenho certeza que muitos aqui de vocês também estão no mercado, também sabem que vários aspectos de ESG não são cobrados ainda pela legislação. Então, isso significa que nós deveríamos ou não estar fazendo? Depende. Por uma visão de compliance meramente normativo, que seria essa primeira dimensão, eu não vou fazer isso, não vai me agregar nenhum tipo de valor, porque não me é exigido que eu assim o faça. Então, eu não percebo valor nesse tipo de concretização. Agora, se eu percebo que, mesmo que uma norma, mesmo que uma lei não me exija isso, mas eu vejo a importância, como o Vini falou no começo, ambiental, social, de governança, de sustentabilidade dessas ações, eu pratico, eu crio como norma na minha empresa para que outras pessoas passem a reproduzir essa conduta ótima, mesmo que isso não me seja imposto no primeiro momento. Então, para mim, essa dimensão, Vini, de imperativo categórico, imperativo hipotético, ou de uma dimensão normativa, de uma dimensão mais categórica do compliance, faz bastante sentido quando nós começamos a nos deparar com algumas demandas que já são demandas sociais, já são demandas do mercado, mas ainda não estão normatizadas e por isso caía por terra o argumento de que não faço porque ainda não sou exigido. Bom, fazendo um breve comentário, talvez a exigência não venha pelo teor regulatório, né? Venha por outras formas, né? Por outras preocupações, isso trazendo uma visão mais corporativa, né? De como as organizações elas se comportarão diante das circunstâncias e da situação. Mas pensando no ser humano, de fato, acho que a gente acaba barrando ali dentro, dentro das duas partes, né? Existem pessoas que cumprirão com aquilo por medo de uma punição, mas também existem as pessoas que cumprem porque é inerente a elas, né? Então, muito bacana você trazer essa parte filosófica para dentro de uma resposta. Saiu do convencional, hein, amigo? Parabéns de novo. Como sempre, e aqui, inclusive, também fazendo uma parte, eu incentivo, não digo nem o nosso público, mas os nossos colegas, a também se manifestarem no chat, dizer se concordam ou se não, dizer se de fato essa é a realidade do mercado. Eu já trabalhei com muitas empresas que, assim, a primeira pergunta do executivo para cumprir ou não com o controle recomendado era onde está escrito isso, onde está positivado, como alguns dizem, né, que eu devo cumprir com isso, porque senão para mim é um custo, né, e já entra numa outra discussão do compliance como custo, investimento, ou até mesmo como um ativo. Mas eu, inclusive, nas aulas, Vini, sou muito adepto não da pedagogia, mas da andragogia. Na pedagogia, basicamente aula para crianças ou para jovens, que você precisa de um professor
que tem autoridade, geralmente naquele modelo judaico-cristão de sala de aula, que ele fica na frente, num tablado elevado, os alunos enfileirados, em posição de submissão, e assume-se que o professor sabe de tudo, o aluno sabe de nada, e os estudantes têm só aquela recepção passiva. Quando nós estamos no mercado, quando nós estamos lidando com outros adultos e com educação, instrução, pulverização de conhecimento corporativo, aí se aplica, e eu acredito nisso, muito mais a andragogia, de que não se tem muito um professor, tem uma pessoa que está conduzindo algumas ideias que talvez tenha um pouquinho mais de experiência, de tempo ou de sistematização de um tipo de conhecimento, mas todo mundo é professor e aluno ao mesmo tempo. Então, por favor, não me encarem aqui como professor, tudo que eu for falar é absolutamente irrevogável dentro desse conceito. Sintam-se também bem à vontade para interagir, porque todo mundo vai ter uma experiência corporativa, pessoal ou até prospectiva para poder oferecer. De fato, essa troca é muito construtiva, muito enriquecedora também para as aulas, né? Então, realmente, essa mudança de posição aluno-professor, professor-aluno, todo mundo sendo um pouco dos dois, eu acho que enriquece muito. E é esse modelo que geralmente eu utilizo nas minhas aulas também. Amigo, como eu disse no começo, ESG é uma sigla que ela está nas paradas do sucesso, é Trending Topics do mundo corporativo, né? E que está todo mundo olhando para isso, né? Tentando entender o significado. Eu mesmo, desta palavra, já venho falando há 3, 4 anos. E parece que está ganhando canja, está ganhando corpo, mas eu tenho algumas dúvidas, né, dentro de uma avaliação que eu faço, se realmente nós estamos, assim, como sociedade, como organização, como os stakeholders dessa pauta, se realmente a gente está na mesma página do ISD na prática, sabe? Ou se a gente ainda está naquele momento do discurso. Não sei se a gente já chegou na transição, né, de mostrar as provas realmente vivas de que o ESG está sendo aplicado. Queria ouvir de você, assim, amigo, sua visão, se você consegue trazer um pouco mais de clareza dentro do seu entendimento sobre esse ponto, que eu acho que é um ponto chave aqui. Claro, e eu concordo contigo da conclusão que eu poderia inferir, que talvez você também tenha pela sua introdução, de que nós estamos num turning point de começar a prestar mais atenção nesse assunto, e não sendo pessimista, porque eu acredito que o futuro é muito próspero com relação a isso. Eu posso até fazer uma construção cronológica bem rápida para conseguir mostrar de onde viemos e para onde estamos indo, e spoiler alert, né, alerta de spoiler, a conclusão é boa, mas eu acredito que nós ainda não chegamos no momento em que o ESG de fato está se concretizando, pelo menos não de maneira tão sistematizada e pulverizada como nós temos como compliance, ou como a governança tradicional, por exemplo. E por que eu falo da governança tradicional? Nas minhas aulas também eu sempre separo essa grande diferença que eu vejo, sobretudo em alguns marcos temporais práticos, de governança corporativa tradicional e governança corporativa moderna. A governança corporativa tradicional, que nasceu ali em 1920, teoria da gente firma, aí tem uma série de leituras sobre isso. Por que surgiu a governança, fazendo uma breve recapitalização, por que surgiu a governança nas empresas, de repente isso passou a ser algo importante, e hoje em dia nós temos institutos, nós temos manuais, nós temos livros e práticas sobre isso. Porque antes de 1920, em regra, as empresas eram todas familiares, né? Eram aquelas grandes holds, eram aquelas grandes coligações que podiam até ser empresas com grande capilaridade de mercado, mas eram controladas por uma família. A partir do momento em que você tem um novo modelo empresarial, em que você vai ter sócios e que você vai ter outras pessoas comandando o seu negócio, mas que não são da sua família, né? Geralmente, entre a família nós temos uma certa colidência, nós temos uma certa aproximação de valores. Eu compartilho os meus valores que a minha esposa, por isso que a gente se casou. Quando nós tivermos filhos, os filhos vão ter mais ou menos os mesmos valores porque a gente que criou eles, e por aí vai, o pai, a mãe, o avô, tudo mais. A partir do momento, por exemplo, que eu agrego o Vini, que é um amigo, mas que não é da minha família, veio de uma outra criação para minha empresa, como que eu faço o controle de que ele vai estar agindo com os mesmos valores que eu,
na condução dos meus negócios, sendo que ele vem de um background e tem ideias, inclusive para o futuro diferentes. Aí que surge a governança corporativa ali no final dos anos 20. Com essa pulverização das empresas, eu tenho que criar instrumentos de uniformização da condução dos negócios empresariais para que todo mundo mais ou menos esteja na mesma página e vá agir de acordo com os mesmos valores. E a governança, se a gente pegar, por exemplo, os manuais de governança corporativa do IBGC, ou os livros que a gente estudou na faculdade de Direito, Administração, Contabilidade, a governança corporativa tradicional, ela é muito focada em conselho de sócios, em sociedades, conselho fiscal, auditoria, ela é muito focada, eu geralmente gosto de explicar assim rapidamente, de que governança corporativa é a boa saúde da empresa. Mas a governança corporativa tradicional está preocupada principalmente com a boa saúde financeira e econômica da empresa. Então, todos aqueles elementos que se cria para se ter transparência, transparência do quê? Dos ativos, das ações, dos balanços, para se ter equidade de sócios. Por quê? Porque eles são os shareholders, são as pessoas que ganham dinheiro a partir daquela empresa, ganham os lucros a partir daquilo. Então, a governança corporativa tradicional, que é muito importante, nós não temos uma substituição de uma para outra, mas uma evolução. A governança corporativa tradicional continua sendo muito importante, mas ela se encerra nessa boa saúde econômica e financeira da empresa. Quando a gente começa a pensar ali, final dos anos 60, 70, 80, nos Estados Unidos, lá fora, e mais ou menos nos anos 90 aqui no Brasil, a gente começa a ter um novo paradigma da governança corporativa moderna. O que seria isso? É a preocupação com o bem-estar na empresa, mas não só o bem-estar econômico e financeiro, mas também dos funcionários, daquelas pessoas que eventualmente não são os shareholders, mas são os stakeholders, a gente também já fala mais um pouquinho sobre isso, a preocupação mais com questões ambientais, por exemplo, o impacto que aquela empresa gera na comunidade, no primeiro momento o impacto mais direto, então, sei lá, polui, descarta resíduos sólidos, alguma coisa nesse sentido, mas a gente já começa a ver uma ampliação do escopo de, antes eu me preocupava com algum tipo de riscos, e para isso implementava alguns tipos de controles, depois eu tenho um alargamento do escopo dos meus riscos e eu vou ter que ter, por consequência, o aumento da abrangência dos meus controles também. Então, por que eu faço toda essa construção? Porque o ESG se insere dentro desse marco de governança corporativa moderna. É nós olhando para todo o impacto que uma empresa causa, não só financeiro, mas também ambiental, social, e a governança vem para conseguir arremedar tudo isso. Então, o ESG busca a contenção desses novos riscos e a criação de controles para mitigação desses novos, ou mitigação dos novos impactos que sejam ruins, ou pulverização e ampliação dos impactos que sejam positivos. Então, tem até um material da XP, depois eu posso até no grupo compartilhar, que é bem interessante, é um material, se não me engano, se chama ESG de A a Z. E para quem eventualmente não tem nenhum contexto sobre o que é o ESG, ou precisa de algumas informações mais pontuais, ali tem um glossário bastante legal, e eles colocam que o ESG, na prática, é essa incorporação de questões ambientais, sociais, de governança, nos critérios de análise da empresa. Então, se eu vou ter uma contratação, se eu vou ter uma demissão, se eu vou ter um contrato de parceria, se eu vou ter um novo produto lançado, eu não vou só avaliar risco de liquidez, de crédito, de processo trabalhista, eu vou também ampliar a minha análise de impacto para algo um pouco mais amplo. E também, encerrando essa parte, para não alongar muito, mas a gente começa até a falar, numa doutrina um pouquinho mais avançada, de que nós estamos numa fase de transição do capitalismo de shareholder, as empresas, para o capitalismo de stakeholder. O que isso quer dizer? O shareholder é aquela pessoa que compartilha as ações, ou seja, aquela pessoa que é o acionista majoritário da Vale, por exemplo, e que vai ganhar muito dinheiro com a flutuação positiva daquela empresa no mercado. Os stakeholders, numa tradução muito literal, é aquela pessoa que segura as estacas, né? Então, aquela pessoa que de fato segura a empresa. E quem que segura a empresa? Os funcionários dessa empresa e toda a comunidade na qual a empresa está inserida. Você pode, às vezes, não ser funcionário de uma empresa de papel no interior de Santa Catarina, mas ela impacta a sua vida e ela está inserida na sua comunidade. Então, você é um stakeholder daquela empresa. A ideia é que, com todos os escândalos que a gente tem visto ultimamente, você deixa de ter uma preocupação, e voltando os conceitos atrás,
de uma boa saúde só para aquelas pessoas que ganham das ações da empresa, para você ter uma preocupação com relação à boa saúde da empresa em relação a todas as pessoas que seguram a empresa dentro daquela comunidade. Então, eu vejo que a gente está no momento de compreender um pouco mais essa importância da governança corporativa moderna, inserindo o ESG nesse marco, mas ainda estamos num primeiro momento de compreensão e situação, no sentido de situar isso no nosso dia a dia. Ainda estamos, e essa é a proposta de começar a conversa de hoje, de conseguir avançar para dar concretude nisso no nosso dia a dia corporativo. Muito bom, amigo. Deixa eu aproveitar e compartilhar aqui a escrita da Gisele e da Marcela. A Gisele, ela escreve: eu acho que, falando sobre o ESG, né, que, que está mais para mostrar, entre aspas, que entendo e sigo o assunto do que efetivamente tenho implementado processos para isto. E a Marcela ela também opina aqui, pessoal, dizendo o seguinte: eu diria que o ESG está ligado muito à cultura da empresa, como diversidade, equidade e inclusão, por isso se torna mais difícil, entre aspas, a implementação de forma efetiva. De fato, pessoal, a gente tem um grande desafio aqui, né? Não quero fazer duras críticas às pessoas que mais falam do que executam, porque mesmo falando, elas estão disseminando. Então, de certo modo, elas estão ajudando, contribuindo com que o nome ele se alargue, se expanda. O que me preocupa efetivamente é dizer que faz algo quando não o faz, né? Que aí é o que a gente fala os famosos washings aqui, ESG washing, que aí tem todas as cores do arco-íris de washing, né? Tem o green, purple, black, brown, enfim, talvez uma pauta aí para um outro diálogo, mas isso sim me preocupa, porque enfim, eu acho que eu não vou me prolongar aqui porque a gente vai acabar falando disso, tá, gente? Mas obrigado pela visão de vocês. E para a próxima pergunta, amigo, aqui, eu sei que a gente falou aqui de uma forma mais holística, mais humana, mas na sua visão, qual que é a relevância do ESG para o dia a dia do mercado, né? Essa é a primeira pergunta. E um adendo aqui do mercado e das pessoas, dos stakeholders, né? Legal. E eu pego carona, já começando falando naquilo que você comentou, Vini, dos washings, né? E nós temos, principalmente com a dimensão do E em inglês, que é environmental, ou do... Tem muitas pessoas que também aportuguesam, né? Ou traduzem, e eu acho isso muito válido para a compreensão geral e para fins de aculturamento e pulverização, o SG para ASG, que fica ambiental, social e governança. Então, nessa dimensão do E, ou em inglês, ou do A em português, muitas pessoas falam bastante sobre o greenwashing. E o greenwashing ele vem sendo utilizado, inclusive, para abordar o ESG como um todo, mas também já tem muitas leituras, artigos e notícias sobre o social washing, né? A empresa que fala que está cumprindo com o pilar S, né, o social do ESG, mas na verdade não é bem assim. Está fazendo mais algumas ações, como a Gisele, que é minha querida colega, e a Marcela também, comentam de panfletar o ESG, mas porque isso de fato é uma pauta que traz, e já emendando com a resposta dessa sua pergunta, um certo prestígio social, muito mais do que cumprindo. Isso é uma perversão tremenda, porque uma pauta que serve tanto para ajudar as pessoas, e quando eu faço isso, eu utilizo as pessoas como instrumento, que a gente falava muito disso também, né, do ser humano ser utilizado ou ser compreendido como um fim em si mesmo, não como meio. Então, a gente utiliza as pessoas como meio para fazer essa propaganda, mas de fato não estamos preocupando com elas. Então, é um problema ético, moral, filosófico, muito mais do que normativo e regulatório. Mas eu fico feliz, Vini, que você faça essa pergunta para a gente conseguir, inclusive, dada essa parte que eu nem considero mais conceitual e mais filosófica, porque eu sempre brinco que quem diz que a filosofia não é prática ou não leu, ou leu e não entendeu. Porque a minha espiritualidade, por exemplo, é a filosofia. Eu acredito que a filosofia nos ajuda a compreender muito dos dilemas e conseguir ter algumas diretrizes no nosso dia a dia prático, mas para não ficar só nessa exegese, só nessa conversa um pouco mais abstraída e falar um pouquinho mais da prática, esse relatório da XP, por exemplo, que eu citei, eu lembro que ele comenta sobre 3 principais aspectos de como que o ESG ou o ASG ajuda na prática,
e eu acredito que vale a pena transitar rapidinho por eles, porque são bastante interessantes. Em primeiro lugar, eles comentam que o ESG ajuda muito no engajamento dos investidores e no comportamento dos consumidores que estão moldando as atitudes das empresas. O que isso quer dizer? Nós estamos enfrentando, e nós sempre teremos conflitos geracionais, sempre teremos gerações mais novas, mais velhas, algumas mais velhas dizendo talvez que sempre tudo antes era melhor, os jovens tentando mudar o mundo e acreditando que já nasceram com todo o conhecimento. Então, é natural essa colisão gera uma riqueza de conhecimento, desde que feita de uma maneira respeitosa, mas uma coisa muito importante de a gente compreender é que as coisas estão mudando mais e mais rápido. Antigamente a gente falava que um pulo de uma geração para outra era, por exemplo, 20 anos. Agora tem gente que fala que 5 ou 7 ou 3 anos já é uma diferença de geração, né? Porque as tecnologias disponíveis são diferentes, o tipo de consumo, então, são vários aspectos que conseguem fazer com que nós definamos ali que talvez tenha uma diferença entre essas pessoas. E se nós pegarmos um público mais jovem, não é um público que não necessariamente vem e compra um produto, ou frequenta uma empresa, ou trabalha em um lugar, ou apoia uma causa só por preço. Muitas pessoas agora já compram com relação à vinculação daquela marca ou desvinculação daquela marca com uma causa social ou não. Às vezes passa uma propaganda na televisão que é homofóbica, por exemplo, tem um boicote que afeta nas vendas dessa empresa com relação a determinado público. Algumas pessoas buscam, por exemplo, dentro que os seus fornecedores, e desde celulares, a roupas, a itens básicos, não estamos falando de grandes empresas, mas de pequenas famílias e pessoas isoladas que têm uma certa integridade na cadeia produtiva para que eu vire consumidor dessa marca. Então, se adequar ao ESG não é nem uma exigência regulatória, mas muito mais você estar conectado com o movimento social de mudança. E cada vez mais as coisas vão ser assim. Então, os investidores também percebem isso porque quem que são os consumidores de uma marca? É o público de maneira geral. Se o público está mudando, exigindo novos controles, exigindo novos posicionamentos, então as marcas também têm que mudar e com isso muda inclusive o seu modelo de negócio. Esse é um primeiro ponto. Amigo, posso te Por cortar? favor, por favor, não é E, cortar, é e, contribuir. e peço até desculpas de cortar o teu raciocínio, mas como você Imagina. concluiu o primeiro ponto, é, a gente vai fugir um pouco aqui, tá? É, dentro, eu não sou advogado, tá, hein, gente? Então me perdoe. Mas dentro da minha visão, as exigências regulatórias, elas vieram, historicamente, elas vieram antes de uma necessidade efetiva da sociedade ou de uma exigência efetiva da sociedade, né? Alguma, pelo menos das leis importantes que eu tenho. Eu tenho enxergado que uma leve mudança nesse sentido, ou seja, os reguladores eles têm percebido, notado um movimento social por um determinado tema e a partir disso eles vão lá e criam alguma exigência. Vou dar um exemplo aqui: pauta de assédio sexual, assédio moral, importunação, estupro. Né, o regulador ele vem e atende uma necessidade porque está crescente na nossa sociedade, as pessoas têm mais voz para se expressarem. Eu queria puxar esse gancho com você, assim, desculpa ter te cortado efetivamente, mas a Imagina, tua sem problema visão, algum. assim, realmente existe uma mudança aqui ou talvez é uma percepção um pouco precipitada da minha parte porque sempre foi desse jeito? Existe sim uma mudança, que eu acredito que se deva muito mais a um fenômeno chamado capilarização, sobretudo da informação, da vez e da voz das pessoas. E veja que não é corte, é contribuição, porque esse é justamente o segundo elemento que traz esse relatório da XP, que é cada vez mais as regulações vêm exigindo que você tenha ESG. Então, sem fugir da sua pergunta, mas ainda nessa toada mais regulatória, por mais que eu não compreenda o valor, por mais que talvez eu não queira fazer, por mais eu detesto essa expressão, mas por mais que eu compreenda que é mimimi, esse tipo de pauta, eu tenho que fazer porque estão me cobrando. Até no mercado financeiro, que é, eu não diria mais conservador, mas que é mais tradicional com relação a algumas pautas, e de maneira muito compreensível, porque
é um grande motor, é um grande trem, você não consegue fazer correções de rumo num trem só por um resbalo de ombro, você de fato demanda algumas forças um pouco mais intensas e um pouco mais de tempo para fazer esse ajuste de rota, mas até, por exemplo, no âmbito regulatório do Banco Central, e a CVM e SUSEP também vem seguindo muito com seus posicionamentos mais públicos, vem exigindo o ESG dos seus mercados, e isso vai se cascateando para os demais outros. Mas dentro do direito, eu sou advogado, não posso falar por todos, mas posso colocar a minha visão, inclusive, da história do direito. Os advogados, e aqui eu faço minha culpa, eles têm geralmente muita presunção de acreditar que o direito modifica a sociedade, ou seja, de que a lei modifica a sociedade. Eu acredito que existe um elemento disso, sim. Talvez, por exemplo, as pessoas há um tempo atrás não quisessem utilizar cinto de segurança, utilizavam a camiseta do Vasco para tentar dar o migué no policial, e com o tempo isso foi se aculturando. Então, eu de fato acredito que a lei a lei é um dos componentes de mudança social, um dos, não o e nem o principal, mas eu acredito que muito mais a sociedade é quem muda o direito, e o direito geralmente ele é reativo, ele percebe um movimento social e com relação a isso ele regula, ele reage, ele faz as normas. Mas como então que antes, mesmo sem tanto, como você mesmo falou, e você está certíssimo, Vini, como que antes, mesmo sem tanto clamor social, nós tínhamos algumas pautas boas para esses nossos temas, e parecia que antes vinha a lei primeiro, depois a adequação, e agora me parece que primeiro tem o caldeirão social e depois, dentro desse caldeirão, se inserem os reguladores, inclusive legisladores, e fazem a normativa. Porque antes também era um movimento social, mas era um movimento social muito mais elitizado e muito mais corporativo. Mas se nós formos pegar a história de FCPA, de UK Barbary Act, da lei de Singapura, da Sapin-Douar, que é da França, ou da própria lei de corrupção, se nós formos pegar uma série de históricos de leis, nós vamos ver que elas serviram para atender um certo interesse corporativo. Opa, Lucas, então você está querendo dizer que essas leis eram encomendadas por algumas corporações e não tinham um fim social relevante? Não, pelo contrário. Quando eu falo fins corporativos, era uma grande massa de pessoas, mas de uma elite, de uma corporação que falavam, olha, desse jeito não está dando, tem muito suborno, tem muita corrupção, a gente precisa fazer um jeito para manter a sustentabilidade dos negócios. Então, antes, como as pessoas não tinham acesso à internet, como o povo ele ficava muito mais de uma classe que não tinha acesso a essas reivindicações, quem reivindicava eram essas grandes elites corporativas e mudavam e promulgavam essas leis. Agora, uma pessoa com uma conta no Twitter, ela consegue fazer um barulho tão grande quanto o CEO de uma empresa, ou até vezes mais, né, por uma situação que ela junta a influência que talvez ela tenha, ou o calor do momento daquela situação. Então, eu acredito que é a mesma coisa. A regulação, com raras exceções, ela segue muito mais o movimento da sociedade, mas agora tem muito mais amplitude em quem é considerado sociedade para conseguir fazer esse pleito de mudança de normas. Então, o que eu acredito que é muito melhor, e conecta muito, inclusive, com o nome da iniciativa, que é nossa organizadora hoje, que é Democratizando. Nós estamos democratizando a possibilidade de as pessoas pautarem o que de fato vai ser objeto de regulação, porque de fato é interessante. Então, temos mais voz para as mulheres, temos mais voz para as pessoas com deficiência, para, como a Marcela comentou, uma série de aspectos de diversidade que antes talvez não estivesse nessa pauta e não era refletido na regulação, né? E em outro aspecto, até para finalizar essa questão que o relatório da SP traz, e esse é um ponto, até desculpe sair um pouco desse tema um pouco mais social e aberto, mas que eu não me deixo esquecer que nós estamos aqui conversando com profissionais de mercado, de que é muito gostoso e às vezes até, e eu talvez por trabalhar bastante com o mercado financeiro acabo ficando um pouco mais cascudo e às vezes até um pouco mais duro, porque de fato é um mercado bastante árido, apesar de ser apaixonante. Mas quando nós trabalhamos no ambiente corporativo, e todo mundo que está aqui sabe isso muito melhor do que eu, nós precisamos às vezes termos essa compreensão filosófica, humanística, holística, mas também argumentos práticos na ponta da língua para conseguir de fato fazer mudança dentro das corporações. E um outro elemento que esse relatório traz, e tem relatórios da McKinsey elaborados sobre isso, é o aumento de produtividade e de lucro das empresas que têm ESG. E por quê? Por uma mera coincidência? Não. Porque isso quem trabalha com compliance e, sobretudo, quem trabalha com controles internos, acredito que vai concordar comigo,
Uma empresa que tem um setor de compliance, um setor de controles internos, de controle da qualidade bem azeitado, é uma empresa bem aceitada de modo geral. É uma empresa que tem lisura nos seus contratos, é uma empresa que tem comprometimento com os seus prazos e sabe aquela coisa de que no dia, o Vini fala isso muito para mim, num dia vão dizer que foi sorte, né? Mas não se vê que você acordou cedo, que você sacrificou tempo com a família, que você estudou e conseguiu chegar a alguns lugares. Numa empresa bem organizada não é por sorte também, é porque ela tem uma organização que conduz a bons negócios, bons resultados e credibilidade. Então, quando você tem ESG na prática, você tem uma elevação do seu patamar produtivo, lucrativo, não só é porque isso vem de presente que a sociedade lhe brinda por você estar de acordo com uma pauta do momento. Mas você implementa uma série de controles que são melhores para a sua fluidez corporativa, que vão te ajudar, inclusive, na atividade fim da empresa, para muitos consideradas, que é a geração de lucro. Então, eu acredito que é interessante fazer todo esse panorama, porque nós temos benefícios humanos, benefícios sociais, que podemos abordar nessa dimensão mais filosófica, mas também, a partir desse dia, nós temos muito benefícios práticos, que se eventualmente alguém que não concorda com essas novas pautas sociais ou que tem uma visão diferente, uma cabeça mais fechada, ainda assim, para essa pessoa, há argumentos de convencimento de que o ESG de fato é algo para se implementar na sua empresa, porque ela vai gerar bons resultados e bons resultados dentro de uma gama muito variada. Fantástica reflexão, amigo, fantástica. Thaís, eu sei que você escreveu uma pergunta aqui, mas eu vou deixar ela aqui no gatilho, no meu bolso, para perguntar junto com a pergunta final que eu vou fazer para o Lucas, tá? Então, tá aqui guardado, tá bom? Amigo, gostei muito assim da parte teórica, né, e filosófica da sua explanação, mas eu gosto bastante de exemplos, tá? Então eu queria propor um desafio aqui a você, tá? Se você conseguiria compartilhar conosco alguns exemplos que deram certo em ESG, primeiro, e também trazer alguns exemplos que não foram tão bons, também tratando do tema ESG. Legal. Como sempre, uma pessoa muito inteligente faz perguntas muito difíceis, né? Mas eu sempre brinco que ou eu sei a resposta, eu falo, ou eu não sei e busco alguém que sabe, ou se eu não conheço nem ninguém que sabe, eu tento enganar bem, porque eu sou advogado. Mas eu vou tentar ir na primeira linha, já que nós estamos, né, Por com um favor, hein? público Por favor, vamos que na trabalha primeira dentro linha. da ética e da integridade. Mas eu conseguiria pensar, assim, do topo da cabeça, em dois casos, um que deu certo, o outro que não tanto. O primeiro que é até um caso bem emblemático, quem talvez já estudou ESG, dentro ali de uma verticalização um pouco maior, pode ter tido conhecimento, mas eu acredito que isso já faz um tempo, foi 2018, 2020, desculpe, não me lembro exatamente qual que foi o ano, mas teve uma situação no Starbucks, lá nos Estados Unidos, que foi a seguinte: um homem negro entrou no Starbucks, sentou, ficou lá um tempo sem consumir nada. Os funcionários do Starbucks se irritaram, eles têm lá um certo delito, como se fosse assim, um delito de vadiagem aqui no Brasil, que você está num lugar privado, não fazendo o que deveria estar fazendo, consumindo, chamaram a polícia e esse homem foi preso. E depois ele comentou que, na verdade, ele tinha chegado, abriu o computador dele, começou a trabalhar, ele não tinha consumido nada ainda, porque ele estava esperando uma outra pessoa para fazer uma reunião de negócios sobre o mercado imobiliário, né? E isso teve uma divulgação ampla muito grande. Esse é o caso que deu certo, né? Eu sei que parece que é o caso que não deu certo, mas tem uma reviravolta feliz depois. Isso causou um furor muito grande, porque, gente, eu sou de Curitiba, eu não sou de São Paulo. Em Curitiba nós temos há pouquíssimo tempo o Starbucks e ainda não pegou tanto, ainda não fez tanta, não tem tanto apelo social. Mas em São Paulo, quem conhece, o Starbucks é o lugar onde você vai não para tomar um café, mas é um lugar onde você vai para trabalhar quietinho no teu computador e fazer reunião online, né? O Starbucks ele foi criado para isso em São Paulo. Brincadeiras à parte. E é muito comum, às vezes, você fica lá 1 hora, 2 horas, 3 horas e consumiu só um café para de fato você estar num lugar que é tranquilo, que geralmente é seguro, que é dentro de um shopping, num ambiente um pouco mais legal. E a reclamação foi de um viés de que várias pessoas brancas fazem o mesmo, vão no Starbucks, não consomem nada ou consomem muito pouco, ficam lá trabalhando, e não acontece o que aconteceu com o homem negro que estava lá para fazer uma reunião de negócios e é preso pelo fato de não ter consumido em poucos minutos.
porque uma vez que chegasse o colega dele, ele ia consumir. O que o Starbucks fez? Isso deu uma repercussão muito grande, porque era bem naquele momento de Black Lives Matter, óbvio que isso já deveria dar uma repercussão muito grande, mas o momento social dos Estados Unidos também era de uma ebulição dessa questão racial muito grande. O CEO do Starbucks simplesmente fechou mais de 8 mil lojas nos Estados Unidos, assim, de um dia para o outro, e todas as lojas simultaneamente. Fechou mais de 8 mil lojas, parou mais de 175 mil funcionários para fazer um treinamento sobre diversidade e sobre boas condutas e boas práticas, sobre o que demitiu aquelas pessoas seriam responsabilizadas, mas assumiu a culpa falando, opa, a gente tem um racial bias, né? Nós temos um viés racial, os nossos funcionários têm, então temos que endereçar essa questão. Claro, o ideal, nesse caso que deu certo, seria ter algum tipo de controle preventivo para que isso não acontecesse. Mas uma vez que aconteceu, não dá para se negar que a empresa tomou uma atitude rápida e uma atitude que não foi só para a mídia, não foi apenas uma declaração ou uma campanha na televisão com pessoas negras, algo nesse sentido, ela parou. E a gente sabe, pessoal, que por mais que nós queiramos fazer o bem, o compliance ele não pode empatar os negócios. O compliance é um elemento que ajuda a tornar os negócios seguros. Então, que é uma decisão mais difícil para o executivo do que parar 175 mil funcionários, 8 mil lojas de um negócio altamente lucrativo nos Estados Unidos, que é um mercado consumidor gigantesco, para fazer um treinamento nesse sentido. Então, não só fez o treinamento, que foi uma ação efetiva, mas também demonstrou a importância de, acontecendo isso, eu deixo em segundo plano o resto desse segundo plano, o lucro, e vou, em primeiro lugar, atender as pessoas, tanto aquelas que foram vitimadas, aquelas que poderiam ser vitimadas por falta de treinamento e as pessoas que poderiam ser os algozes desse tipo de conduta. Então, esse caso Starbucks eu sempre me recordo porque às vezes a gente fala, não, mas eu não posso deixar de ter esse cliente que vai me pagar aqui R$ 1.000. Eu não posso fazer isso com a minha operação porque vai causar um prejuízo. Eu sempre brinco. Se você for fechar mais do que 8 mil lojas e parar mais do que 175 mil funcionários, esse argumento funciona. Se não, tem um case aí de sucesso que talvez prove o contrário. E um case de insucesso, talvez, que nós poderíamos comentar, e aqui eu peço a atenção de vocês, pessoal, porque quando a gente fala de ESG, pelo menos eu tenho essa visão e me corrija se eu estiver errado. Mas me parece que ESG é algo que está muito reservado a grandes empresas, com grandes orçamentos, com campanhas publicitárias enormes, porque ESG está na moda e entende-se que o escopo é muito grande, parece que ESG é papo só de multinacional, para cima. Né? Quando, na verdade, o ESG ele se insere nas entranhas mais profundas da nossa sociabilidade diária. Por que eu faço essa introdução? Porque um caso brasileiro de muito pouco tempo atrás, onde eu vejo que faltou o ESG, não nessa dimensão hiperbólica que a gente aborda, mas no dia a dia, na prática, no que era necessário para aquele mercado, foi naquele caso das mineradoras com o povo Yanomami, por exemplo. Eu vi muitas discussões falando sobre responsabilização criminal, sobre responsabilização administrativa do Estado. Não vi ninguém falando sobre ESG, mas vamos lembrar lá de novo o que significa a sigla ESG, Ambiental, Social e Governança. Eu tive falta de governança em alguns procedimentos que me gerou um impacto social dentro de uma atividade de exploração ambiental. Então, assim, tem que fazer um esforço muito grande para me convencer de que aquilo não foi um problema de ESG. Se você tivesse ESG naquele caso, você teria prevenido uma série de sofrimentos de todo um povo e de toda uma cadeia de pessoas que está envolvida naquilo. Mas, Lucas, talvez nós não conseguíssemos ter um investimento e a preocupação que nós tivemos lá na Starbucks, dentro de uma mineradora que está lá no interior de Rondônia, fazendo a garimpagem com 5, 6 funcionários. Mas quem diz que ESG é coisa de empresa grande? Você pode ter controles, você pode ter políticas, você pode ter respeito ao ser humano, tendo um funcionário ou 1 milhão. Então, esse caso das mineradoras, quando você perguntou, Vini, me atinou, tanto para a gente conseguir dar um exemplo que já está sendo corrigido, eu converso muito com o pessoal das mineradoras, eles ficaram muito pé da vida de que algumas poucas pessoas acabam minando todo o mercado, que a grande maioria das pessoas está tentando fazer aquilo que é o mais certo. A própria Agência Nacional de Mineração lançou uma regulação recente sobre prevenção à lavagem de dinheiro, também
tentando colocar esses outros tipos de controles que vão ajudar em toda essa cadeia humanitária, mas eu acho que é um bom exemplo tanto para a gente ver que ESG e a falta de ESG não é só coisa de empresa grande, não é só coisa lá de fora e não é coisa longe da nossa realidade. A necessidade disso, dessa discussão, dessa implementação, está batendo na nossa porta. Então, a gente também não pode se olvidar de tratar desses temas dentro dos nossos ambientes, até porque quando a gente fala da avaliação de programa de compliance, de governança, de PLD, de ESG não vai ser diferente, você vai ter aquela velha máxima de que o programa vai ter que se adequar ao porte, estrutura e segmento da sua empresa. Então, a Starbucks deve ter um programa de ESG X vezes 1000, uma outra empresa X vezes 10 e uma outra empresa no tamanho X. Todas têm obrigação de ter, ao menos por esse imperativo categórico que a gente comentou no início e já por algumas relações, mas cada uma com certeza vai ter dentro da sua medida e das suas especificidades. Eu acho fantástico esse paralelo que você faz, essa reflexão, para demonstrar que realmente não é só a grande empresa, não é a média e nem a pequena, mas o indivíduo também. Se a gente for Perfeito. analisar a nossa vida, nós temos aspectos de governança no nosso dia a dia, em como zelar a nossa casa, as nossas finanças, os nossos bens. Temos os aspectos sociais, porque a forma como nós nos relacionamos com os outros seres humanos, e também temos os aspectos ambientais, como a gente tem tratado o meio ambiente, jogar lixo no chão, né? Não cuidar bem dos nossos resíduos, enfim, é, tratamos desses pontos de forma individual como ser humano, mas à medida que as organizações elas vão crescendo, o tamanho da sua responsabilidade também se expande, né? Mas eu Perfeito. achei fantástico você trazer essa visão e com certeza acho que clareia bastante aqui para todo mundo o modo de enxergar essas três letras, amigo. E aí agora eu venho para uma pergunta final, gente. Olha só, quando o papo é bom, quando a gente percebe que tem profundidade de verdade nas palavras, a gente não vê o tempo passar, né? Eu aposto que ninguém sentiu sono aqui, apesar de todo mundo estar com a câmera fechada, amigo. Tenho certeza que ninguém sentiu sono porque as pessoas estão escrevendo aqui, papeando conosco. Thaís, agora eu vou fazer a tua pergunta, junto com a minha. Olha que coisa gostosa. Eu vou fazer a sua primeiro, pro Lucas já ir pensando, e aí eu vou juntar com a minha, tá? Bom, mas a Thaís, aliás, desculpa, gente. Primeiro eu vou colocar aqui a frase que a Michelle falou, que eu acho que é bem legal. Ela escreve assim, ó, de fato, um ambiente ético, saudável e com visão de fazer o bem à comunidade e sociedade contribui para a produção por parte do profissional. Excelente ponderação, acho que em uma das suas falas, amigo. Agora vamos para e aí a Gisele Rodrigues, ela diz assim: basta querer se transformar. Gostam? Ah, e ela fala assim: não tô com sono não, eu gosto do assunto, tá? Bom, pergunta da Thaís, enfim, a pergunta da Thaís. Como o profissional de compliance pode contribuir para a empresa não se limitar ao social washing? E aí, vou trazer para minha pergunta, tá? Cereja do bolo aqui da nossa conversa, amigo, que tem a ver com a pergunta dela. E o motivo, né, a pauta tema aqui da nossa conversa, que é quais são as interações entre SG e compliance. Como que o compliance ele pode ajudar, amigo, na implementação, no monitoramento e na resposta e aculturamento do ISG? Legal. Até explicando, né, por que eu sugeri ao Vini o título dessa live como quais são as interações entre SG e compliance, de onde que surgiu essa proposta? Porque eu me peguei pensando, Vini, como que nós conseguiremos dar concretude ao SG? Muito legal esse discurso, tem todo um pano de fundo, um substrato, um fundamento filosófico, humano, holístico, mas como que no dia a dia a gente implementa isso? Como que no dia a dia, de fato, a gente consegue colocar isso como pauta para colher dos bons resultados e evitar as más práticas? E hoje de manhã, fazendo um parênteses, eu estava totalmente diferente dessa conversa mais leve, mais filosófica, mais conceitual. Eu estava
intermediando um benchmarking entre uma das maiores seguradoras aqui da América do Sul e um conglomerado de instituições financeiras internacional sobre saldo credor, questões ali de prevenção à lavagem de dinheiro. Então, um assunto assim super complexo, super prático, super denso, mas a conclusão lá é a mesma dessa daqui, que eu acredito que responde a pergunta da Thaís. Nós temos que colocar isso na prática, de nada vai adiantar se vier um regulador ou se vier alguém te perguntar, mas como que está o seu SG? Você vai começar falando que Kant morreu em 1804, tem imperativo categórico, SG significa aquilo, a minha preocupação com o ser humano. O regulador vai olhar de novo para você e vai perguntar o que você está fazendo na prática, sem palavra bonita, quais são seus procedimentos, quais são seus riscos, onde que isso está mapeado, como que você arquiva essas evidências. A nua e crua realidade do profissional de compliance, aqui eu coloco compliance como esse ecossistema de integridade corporativa que a gente trabalha, e eu acredito que, e por que eu aproximo o compliance do ESG? Para mim, isso é muito claro, eu queria ter a ajuda dos colegas para ver se é claro só na minha cabeça ou se de fato isso pode ser uma luz para o nosso dia a dia, de que para lidar com algo novo entre grandes aspas, porque essa preocupação, como o Vini falou, já vem de muito atrás, mas esse pacote novo de exigências que nós temos, eu penso que nós temos que aproveitar ferramentas que nós já temos ou que se ainda não temos, não são mais comuns, que é o compliance, que é uma coisa que a gente já tem um pouco mais de trânsito, um pouco mais de fluidez para lidar. Então, a minha proposta dentro desse tema é nós utilizarmos o compliance como um ferramental, como instrumento de implementação, de monitoramento, de resposta, de aculturamento do ESG. ESG que às vezes nos parece assim tão distante. E como que a gente faz isso? Bem na prática. Aqui eu consigo também pegar um pouquinho da minha experiência, porque eu já fiz isso. Eu já peguei uma consultoria que era para implementar um programa de governança e eu aproveitei para pegar todo o ferramental existente de compliance para conseguir também expandir o programa para ele abordar ESG. E como que isso acontece na prática? Começando do começo, qual que é a primeira fase de uma implementação, de uma revisão, de uma atualização de um programa de compliance? É você fazer ou revisitar o mapeamento de riscos. Então, você vai fazer entrevistas, vai fazer análises documentais, e se, ao invés de nós, nessas entrevistas, nessas coletas de documentos, ao invés de nós focarmos só naquele compliance regulatório, naquele imperativo hipotético de, na legislação A, você tem que cumprir 1, 2 e 3, na B, você tem que cumprir 4, 5 e 6, colocar um outro elemento, o elemento 7 de a sua empresa, como que isso, veja pessoal, uma pergunta muito simples numa entrevista. Vini, como que a sua empresa lida com as questões ambientais? Como que ela lida com a diversidade? Ela tem alguma política afirmativa para isso? Será que precisa? Tem muitas empresas que já têm uma conduta em compliance com ESG e só falta escrever isso porque já tem diversidade, já tem ética, já tem uma série de preocupações. Então, isso é uma coisa muito simples que é, dentro daquelas várias linhas de Excel, dentro daquelas várias linhas de Word, do questionário de vocês, que vocês vão estar aplicando para começar a entender os riscos da empresa, depois colocar isso numa matriz, você também colocar elementos de ESG, e até se você for fazer um programa de compliance regulatório, dentro de alguns setores, nós já temos também legislações e normas exigindo o ESG. É só você também colocar lá dentro dessa parte de compliance regulatório. Então, a partir disso, qual que seria uma próxima fase de um programa de compliance? Você vai elaborar política, vai elaborar manuais, e se dentro dessas políticas e manuais nós estabelecêssemos SLAs, KPIs, ou seja, avaliadores de desempenho, não só da performance de compliance regulatório, mas também de cumprimento com relação às obrigações ambientais e sociais, por exemplo. Então, para uma empresa que tem uma dificuldade muito grande de contratação de mulheres, de pessoas de cor, ou eventualmente de uma outra orientação sexual que não seja compreendida como normativa por outras pessoas, de cabeça mais fechada, e se eventualmente dentro da empresa você tivesse outros elementos que incentivasse, que fomentasse a elaboração de indicadores para conseguir cumprir também com esses outros requisitos. Depois disso, você fez lá a entrevista com o Vini, com a sua visão especialista você entendeu, fez uma matriz de riscos, a partir daquilo você
estabeleceu as políticas, aí você vai implementar os controles. Por exemplo, a minha tese de doutorado é sobre due diligence de direitos humanos para instituições financeiras. Então, quando você estiver, tem lá, e todo mundo aqui eu acredito que já viu, já trabalhou, até mesmo já criou um questionário de due diligence por um fornecedor. E tem uma série de perguntas, às vezes até automatizadas, de maneira inteligente, que você precisa fazer. E se essas perguntas não fossem apenas aquilo que a legislação manda ou aquilo que é mandatório sob uma visão de governança corporativa tradicional de boa saúde financeira e econômica da empresa? E se nesse questionário também você verticalizasse para colher algumas informações ambientais e sociais dos seus fornecedores, dos seus parceiros, dos seus terceiros, e se eventualmente os avaliadores de desempenho, os SLAs, para você conseguir contratar ou manter relacionamento com o fornecedor, não fosse só preço, não fosse só localização geográfica, mas fosse também um ranqueamento dele dentro de alguns critérios estabelecidos de ESG. Então, vejo que aqui eu trago exemplos bem macetosos para não também dar aquela impressão de que do dia para a noite a gente vai conseguir implementar tudo numa empresa, mas que são pequenas mudanças e condutas que talvez a gente consiga, de fato, com concretude. E dentro dos treinamentos, né, você fez mapeamento de riscos, fez os documentos, implementou os controles. Quando você for fazer o treinamento e aculturamento das pessoas, inserir elementos de ESG também. Inserir também essa preocupação, assim, e eu brinco, pessoal, se nós conseguimos fazer as pessoas entenderem PLD, compliance regulatório e a importância de cumprir com relação a essas normas, é muito mais fácil a gente conseguir fazer com que as pessoas entendam a importância de boas práticas ambientais e sociais, porque isso afeta elas por serem também seres humanos que vão estar envolvidos nesses benefícios ou nos malefícios, eventualmente não tiver isso. Então, respondendo ali objetivamente a pergunta da Thaís, como que um profissional de compliance dentro de uma empresa pode contribuir para não se limitar que a empresa esteja fazendo social washing. Contra fatos não há argumentos. Contra evidências não há justificativas. Dentro de compliance a gente trabalha muito com relação a isso. Então, se eu tiver uma política robusta nesse sentido e de fato indicadores, evidências que mostrem que eu estou ou não fazendo, contra isso não vai ter argumentação. Se eu de fato me comprometo a ter, por exemplo, elementos de direitos humanos dentro de um diligence de terceiros e de fato eu cumpro com relação a isso, ou se eu não cumpro, eu vou ter ali um batom na cueca, eu vou ter ali uma smoking gun, né, como eu falo, eu vou ter ali uma prova irrefutável de que eu estou em não compliance com relação a isso. Então, a garantia do profissional de compliance vai ser o cumprimento e a evidenciação, se é que existe essa palavra, A partir de hoje existe. a partir de hoje existe, do cumprimento disso que foi estabelecido. Então, no futuro, o ideal seria que no futuro nós tivéssemos a exigência, eu acredito que vai ser cada vez mais o padrão desses programas DSG, mas enquanto isso ainda não é obrigatório, meu amigo, a gente sabe que muitas empresas vão se motivar a partir do momento em que a água atingiu o pescoço, nada nos impede de nós já começarmos a implementarmos e cumprirmos o SG com aqueles instrumentos que a gente já tem e fazendo pouco a pouco. Que riqueza! Que riqueza de conteúdo, de visão, de amplitude. Muito obrigado, amigo, por dedicar essa hora a nós. Só compartilhando aqui as mensagens que a Gisele mandou e a Michele também mandou. A Gisele diz o seguinte: visão helicóptero de cada setor e ou setor da empresa para melhor retratar a sua realidade. Revisão normativa interna para se adequar às necessidades do mercado, além da legislativa, implementação dos controles, indicadores e resultados, para analisar a saúde da empresa e demonstração saudável. Revisão periódica para se manter íntegro perante o mercado. Aqui uma série de ações, né, que a companhia ela pode utilizar para se manter aderente e ter uma governança bacana, né? A Gisele participou de algumas implementações de governança em algumas empresas comigo, então fico feliz de ver que Pegou, estamos né? aprendendo juntos e conseguindo fazer um trabalho em conjunto. Fantástico. Vou até bater palminhas aqui para mim. Depois eu bato palmas, tá, Gisele? Porque senão eu vou provar aqui a minha ineficiência ao usar o Teams.
É, apesar que já foi provado, né? A Michelle escreve o seguinte: revisar o Código de Condutas Éticas deverá compreender os aspectos de ESG, além da conscientização e treinamento, os indicadores que comprovem o progresso real da abordagem ESG. Está muito alinhado com o que foi dito. O Daniel ele parabeniza, falando: olha, ótima explicação, obrigado, professor Lucas. A Thaís também agradece, muito obrigada, excelentes apontamentos. A Gisele levanta a mãozinha para o céu, dando graças a Deus. E pegando aqui a mensagem, o Fábio também diz: que resposta, parabéns. Amigo, vou aproveitar aqui, né, as mensagens do pessoal para te agradecer. Foi muito rico. Mia Ferreira falando muito bom. Muito rica a nossa reflexão. Muitíssimo obrigado por compartilhar teu conhecimento conosco. E queria deixar aqui o agradecimento, né, da Democratizando. Débora falou excelente, Dr. Lucas Grata. E queria pedir para o amigo deixar uma mensagem final aqui para todos os participantes e para as pessoas que eventualmente forem assistir a gravação desse momento especial novamente, tá bom? Claro, a única mensagem que eu poderia deixar, Vini, é de um profundo agradecimento a você, ao Democratizando, por abrir esse espaço para a gente conversar sobre esses temas. Poderia ter sido eu, poderia ter sido uma série de outras pessoas muito mais qualificadas, mas o fato de nós temos um espaço para abordar esses temas, eu acredito que é sensacional, de fato, com o engajamento de profissionais que estão na prática, vendo esse assunto como importante, prioritário e engajados para de fato conseguir promover essas mudanças. Eu agradeço muito, 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 e novamente digo de coração a todas as pessoas que ficaram até agora, todas as pessoas que vão assistir depois. A gente sabe como a rotina é corrida, como é cansativa. Eu sei que a Marcela que está aqui, o Daniel também tem 3 filhos, eu sei que a Gisele tem uma filha linda, a Helena. Eu sei que a vida não é tão ideal e perfeita como a gente gostaria, então o fato de reservar esse tempo para nos ouvir, para conversar conosco e de estar engajados com um tema importante assim, de mostrar o valor dessas pessoas e desse tema de uma maneira gigantesca. E a última mensagem, as 2 últimas mensagens que eu deixo eu sempre comento isso: contem sempre, seguimos juntos, é o meu lema. Então, contem sempre comigo de verdade, adicionem lá no LinkedIn, no Instagram, porque volta e meia a gente está compartilhando um outro conteúdo. Não hesitem em entrar em contato comigo de qualquer forma que vocês quiserem. O que eu puder ajudar, eu vou ficar muito feliz em poder contribuir. O que for algo novo, eu também vou aprender. A gente troca ideias. O que eu já tive a sorte e privilégio de saber um pouquinho, eu consigo talvez guiar. Então, contem comigo de verdade e deixo também a mensagem final de todo mundo seguir as redes sociais, o canal do YouTube, o Instagram, LinkedIn, do Democratizando. Não falo isso por um dever de script final, mas falo isso sobretudo por um dever ético, por um compromisso que eu tenho com as causas que eu acredito, e que de fato é uma iniciativa muito legal, de pessoas muito legais que estão promovendo uma mudança muito importante. Então, não deixe de fazer parte desse time. Todo mundo aqui tem voz, todo mundo tem vez, então não são algumas poucas pessoas da elite que vão estar palestrando, todo mundo com certeza também vai conseguir contribuir, todo mundo tem algo a agregar. Então, façam parte dessa comunidade, porque vai mudar muito para vocês na vida profissional, de achar novas posições, de aprender novas ferramentas, mas eu tenho certeza que vai mudar muito também a vida de vocês, e prova disso é que nós estamos numa sexta-feira, pré-Dia das Mães, às 8h12 da noite, e ainda assim animados para falar sobre o assunto. Então, acredite na iniciativa, acredite em vocês, que vale a pena. E novamente, amigo, muito obrigado pelo convite, sigo sempre à disposição. Amigo, antes de encerrar aqui a conexão, eu quero te agradecer pelas gentis palavras e dizer que você é uma pessoa grande, grande em conhecimento, mas o que te torna ainda maior é a sua humildade. Isso é formidável, é uma grande lição que a gente pode tirar daqui e é isso que vai continuar te fazendo crescer cada vez mais, tá? Então, deixo o meu agradecimento em forma de parabéns e muito obrigado por esse tempo. Pessoal, muito obrigado por ficarem conosco até esse momento. Sextou para todo mundo. Desejo um ótimo final de semana e estejam realmente conosco, não só com o Lucas, comigo, mas também com a rede Democratizando, para que a gente consiga gerar transformação.
não só profissional, mas também nas nossas vidas, nas nossas famílias e na sociedade, tá bom? Muito obrigado, gente. Um grande abraço e a gente se vê nas próximas.